Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Galera, vamos avançando em nosso curso preparatório de língua portuguesa focado no concurso da Petrobras. E nesta aula agora, que já é aí a aula 17, né? Acho que é a aula 17 já do nosso curso, vamos então entrar no período composto por subordinação, as orações subordinadas. Estamos caminhando para as últimas aulas dessa parte teórica do nosso curso, uma parte bem extensa de língua portuguesa, porém necessária. Lembrando o seguinte, pessoal, recadinho para você. Você precisa ser membro do canal, porque esta aula aqui ficará disponível por 1 ou 2 dias só e já será restrita aos membros aqui do canal do professor Anderson Magalhães. Além de todos os vídeos, você tem também aqui já 2 simulados de língua portuguesa e após finalizarmos estas aulas, teremos mais 10 simulados, tudo bem? Teremos mais 10... Pessoal, um segundo, vou colocar aqui para carregar. Não, tá aqui... Carregou? Tá, tinha desconectado ali, mas já carregou. Então, recapitulando aqui, teremos todas essas aulas, né? Então, teremos as aulas aqui do nosso curso e, além disso, teremos 12 simulados. Então, teremos aí vários simulados. Já tivemos 2 simulados e vamos ter mais 10 simulados ainda dentro aqui do nosso curso, beleza? Para que você chegue, galera, em condições reais de gabaritar a disciplina de língua portuguesa no concurso da Petrobras, que será realizado pela Banca Sesgran Rio. Vamos então avançando aí, galera, e deixar esse conteúdo bem estruturado para você. Eu já falei para vocês sobre o período composto por coordenação na última aula. E agora vamos falar sobre o período composto por subordinação, que traz as orações subordinadas, tudo bem? Então, o que é a oração subordinada, gente? Oração subordinada é aquela que possui relação de dependência, tá ali, ó. Então, oração subordinada possui dependência em relação à oração principal. A oração subordinada exerce o quê? Função sintática, galera. Exerce função sintática. Existem 3 tipos de orações subordinadas, gente. Existem 3 tipos de orações subordinadas. As orações subordinadas, elas podem ser substantivas, elas podem ser adjetivas e elas podem ser adverbiais. Então, grava aí. As orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Beleza? E dentro de cada uma delas nós temos subdivisões. Eu tenho então orações subordinadas substantivas, eu tenho orações subordinadas adjetivas e eu tenho orações subordinadas adverbiais, correto? Maravilha. Tranquilo. As orações subordinadas substantivas, elas podem ser o quê? Elas podem ser, se eu trocar a cor aqui, subjetivas, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositivas, tá? Lembrando o seguinte, as orações subordinadas substantivas, elas vão exercer funções típicas de substantivos. Então, veja só, quando eu digo que uma oração subordinada substantiva, ela é subjetiva, quer dizer que ela é o sujeito da oração. Quando uma oração subordinada substantiva, ela é objetiva direta, então ela é o objeto direto. Quando uma oração subordinada substantiva é objetiva indireta, então ela é objeto indireto. Quando uma oração subordinada substantiva é completiva nominal, então ela exerce a função sintática de complemento nominal. Quando uma oração subordinada substantiva é predicativa,
Então, ele exerce a função sintática de predicativo do sujeito. E, por fim, quando uma oração subordinada substantiva é apositiva, significa que ela exerce a função sintática de aposto. Beleza? Tranquilo. Então, as orações subordinadas substantivas subdividem em 6. As substantivas podem ser subjetivas, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Tranquilo? As orações subordinadas também podem ser adjetivas. E aí, as adjetivas podem ser restritivas e explicativas. E as orações subordinadas adjetivas, elas vão exercer a função de adjunto adnominal. Tá? Elas vão exercer a função de adjunto adnominal, que é uma função própria do adjetivo. Tranquilo? Então, as orações subordinadas adjetivas exercem a função de adjunto adnominal. E as orações subordinadas adverbiais, elas vão exercer a função sintática de quê? De adjunto, ficou meio feio ali, né? Adjunto, adverbial. Olha só, então as orações subordinadas adverbiais, elas exercerão a função sintática de adjunto adverbial. E essas orações sintáticas orações subordinadas adverbiais, elas podem ser o quê? Causais, comparativas, consecutivas, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais e temporais. As orações subordinadas adverbiais vão exprimir uma circunstância. Então, pode ser uma circunstância, assim como o advérbio, né? Exprime uma circunstância. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas podem exprimir uma circunstância de causa, de comparação, de consecutiva, de consequência, concessiva, condicional, conformativa, final, proporcional e temporal. Tranquilo? Beleza? Então tá aí o cenário para você bem estruturadinho para você. As orações subordinadas substantivas podem ser subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. As substantivas podem ser 6. As adjetivas podem ser 2. E as adverbiais podem ser 9. Então eu tenho 6 orações subordinadas substantivas. As substantivas são 6. As adjetivas são 2 e as adverbiais são 9. Então, ao todo aí, são 6 mais 2, 8 mais 9, 17 orações que você precisa compreender, que você precisa saber. Vamos começar a estudar cada uma delas agora. Vamos lá? Orações subordinadas substantivas, galera, é o que vamos falar a partir de agora. Elas desempenham funções próprias de substantivo. E aí já vimos, ela pode ser sujeito, ela pode ser objeto direto, objeto indireto, pode ser complemento nominal, ela pode ser aposto, ela pode ser predicativo, certo? Então vamos lá. E tem um macete aqui para você saber se a oração subordinada é substantiva, tá? Você vai substituir a oração subordinada pela palavra isso. Você vai substituir pela palavra isso. Então lembre, quando falarmos de orações subordinadas substantivas, você vai trocar a oração pelo isso. E aí, quando você verificar qual é a função sintática do isso, você vai conseguir classificar a oração subordinada substantiva. Tá? Então, olha só. Oração subordinada substantiva subjetiva. Olha aqui comigo. Subjetiva. Exerce a função de sujeito. Tá? Exerce a função de sujeito. Olha o exemplo. É necessário... Vou marcar em amarelo. É necessário que todos estudem.
é necessário que todos estudem. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai trocar a oração que todos estudem pela palavra isso. Vai ficar é necessário isso. Ou então, isso é necessário. Veja que quando eu construo assim, ó, isso é necessário, percebemos claramente que o isso, a palavrinha isso é sujeito, não é? Pronto. E o isso é o quê? É aquela oração. Se o isso é sujeito, então a oração será sujeito também. E aí como é que eu classifico essa oração? Como uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva porque ela é sujeito. Muito fácil, tá vendo? Muito fácil. Muito tranquilo. Maravilha? Compreendeu aí? Troca pelo isso. A palavra isso é sujeito. Então a oração será subjetiva. Será uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tranquilo? Vamos ver agora quando ela é objetiva direta. Objetiva direta ali embaixo ali, ó. A objetiva direta exerce a função de quê? Objeto direto. E aí, da mesma maneira, você vai trocar pelo isso. Então, olha só. Olha o exemplo. Desejo que você seja feliz. Desejo isso. Desejo isso. Quem deseja, deseja algo. Portanto, verifique que esse isso, a palavra isso ali não é um objeto direto? Isso aqui é um objeto direto. Desejo isso, porque quem deseja, deseja algo. Maravilha? Lembra lá das nossas aulas que nós falamos de termos integrantes da oração. Tá aqui no nosso curso, tá? Nosso curso já falei disso, tá? Então agora dá para passar com mais tranquilidade, porque você já viu essa aula. Então desejo isso. Desejo o quê? Desejo isso. Então a palavra isso ali é objeto direto, portanto a oração também será objeto direto. Então a oração será o quê? A oração que você seja feliz, né? Vou marcar ali, ó. A oração que você seja feliz será um objeto direto. Então você vai classificar essa oração como oração subordinada substantiva, objetiva direta. Beleza? Muito parecido será o tratamento com a objetiva indireta. Ali embaixo, a objetiva indireta. Ela vai exercer o que? A função de objeto indireto, gente. Então, olha o exemplo embaixo. Necessito de que você colabore. Tá. Necessito de que você colabore. Tá marcado em amarelo. Vai ficar o quê? Necessito disso. Porque é o de mais isso. Esse isso aqui, ó, necessito de algo. Quem necessita de algo. Então esse isso aqui vai ser o quê? Um objeto indireto. Tá? Necessito de algo, necessito disso. Então esse isso ali vai exercer a função de um objeto indireto, como se fosse ali, né? Necessito de isso, né? Então, objeto indireto, portanto, a oração será uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta, tá vendo? Muito parecido com a de cima aqui, que era objetiva direta. Tranquilo? Beleza? Tá. Completiva nominal. Ela completa o sentido de um nome, né? Pode ser um substantivo abstrato, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, tá? Aqui, ó, tenho esperança de isso, ó. Tenho esperança de que tudo dará certo. Tenho esperança de isso.
Pessoal, repara aqui que na oração principal, qual que é a oração principal? É a oração tenho esperança. Repara que nós temos aqui, ó, um substantivo abstrato, esperança. Quem tem esperança de algo. Como esperança é um substantivo, o complemento do substantivo é um complemento nominal. Como é uma oração, que tudo dará certo, né? Então, é uma oração que tudo dará certo será uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Predicativa agora. Funciona como predicativo do sujeito. Olha ali, ó. A verdade é... Vou ter um verbo de ligação, né? Terei um verbo de ligação. A verdade é isso. A verdade é isso. Repara, a verdade é o sujeito. É verbo de ligação. O que vem depois? Um predicativo do sujeito. Portanto, a oração que ele não compareceu é um predicativo do sujeito. Portanto, essa oração será uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Tá? E por fim, das orações subordinadas e substantivas, nós temos a apositiva, que obviamente funciona como aposto. Essa oração, pessoal, ela vai ter ali o sinal de pontuação, que vai dar uma pista de que ela é uma apositiva, tá? Isso vai ajudar muito. Só tem um pedido. 2 pontos. Ó o aposto aqui, ó. Espera. Só tem um pedido, que nunca me abandone. Esse 2 pontos aqui, ó, isso aqui que vem depois é um aposto. Só tem um pedido, isso. Esse isso é um aposto. Então, a oração subordinada, substantiva, apositiva. Então, a apositiva também, o sinal de pontuação vai ajudar a sabermos que ela é uma apositiva, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, as subordinadas substantivas, elas podem ser subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas, beleza? Pode ser essas 6 aí, você analisa direitinho, é bem tranquilo. As que mais aparecem em provas são quais? São as 4 primeiras lá. A subjetiva, principalmente, a objetiva direta, a objetiva indireta e a completiva nominal. São as que mais aparecem. As predicativas e as apositivas são muito mais fáceis, né? Então elas caem menos. Principalmente a apositiva, cai menos porque o sinal de pontuação vai entregar para você. Beleza? Então falamos das substantivas. Agora vamos falar das orações subordinadas adjetivas. Tá aqui, ó. Orações subordinadas adjetivas. Só temos 2 orações subordinadas adjetivas. Só temos 2 tipos. Ou ela será restritiva, ou ela será explicativa. Lembrando que as orações subordinadas adjetivas, elas desempenham funções de adjetivo, né? E elas vão desempenhar a função sintática de adjunto, adnominal. As orações subordinadas adjetivas, elas estarão se referindo, tá, gente? Um substantivo lá da oração principal, tá? Qual que é a diferença entre a restritiva e a explicativa? Vou te dar um macete, tá? Restritiva, escreve aqui, ó. Restritiva. Restritiva tem S. Restritiva tem S. Sabe o que é aquele S de restritiva? S de sem vírgula.
S de sem vírgula. Beleza? É S de sem vírgula. Restritiva, restringe o sentido do substantivo. Ó. A restritiva lá, ó. Os alunos que estudam bastante terão bons resultados. Qual que é a oração subordinada adjetiva restritiva aqui, ó? Que estudam bastante. Essa oração que estudam bastante refere-se a quem? Aos alunos. Veja que ela não está entre vírgulas, então ela é restritiva, sem vírgula, tá? Outra coisa também que você precisa analisar aqui na restritiva. Imagina que você tem um universo de alunos e só terão bons resultados aqueles que estudam bastante. Portanto, eu tenho um universo total de alunos e só terão bons resultados quem? Os que estudam bastante. Tranquilo? Outra coisa a se observar. Aquele que ali, esse que introduz a oração adjetiva, ele refere-se a alunos. Então, ele refere-se a um termo anterior. Portanto, ele é um pronome relativo. E mais uma coisa ainda que pode vir na sua prova. O pronome relativo, ele terá valor anafórico. Cara, olha só, nessa tela aí tá tudo que você precisa saber de oração subordinada adjetiva restritiva. Ó, restritiva, ela tem S de sem vírgula. Ela restringe o sentido do substantivo. No exemplo, você tem que pensar o quê? Que você tem um conjunto total de alunos e só terão bons resultados aqueles que estudam bastante. Você também sabe o que agora? Que aquele que inicia a oração, ó, que estudam bastante, os alunos que estudam bastante, aquele que ele é um pronome relativo e ele tem valor anafórico. E além disso, você já sabe também que essa oração subordinada adjetiva, ele exerce a função sintática de adjunto adnominal. Tranquilo? Vamos falar da explicativa ali embaixo agora. Acrescento uma explicação. Veja que a explicativa tem C. Explicativa tem C. Sabe o que significa o C da explicativa? Sabe o que é o C da explicativa? Fala para mim. É C de com vírgula. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa, elas vêm entre vírgulas. Então, é com vírgula. Então, olha lá. Os alunos, vírgula, que estudam bastante, vírgula, terão bons resultados. Então, olha só. A oração aqui, ó, que estudam bastante, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Repara que esse que refere-se a alunos, então ele, sim, é um pronome relativo. Esse que tem valor anafórico. Ele tem valor anafórico. E a oração é uma oração subordinada adjetiva e explicativa. E aí o que você pensa? Qual que é a ideia? Qual que é a ideia dessa oração explicativa aí? Ó? Você tem os alunos. E você está acrescentando uma explicação sobre eles. Você está dizendo, ó, os alunos que estudam bastante. Então você está dizendo que todos eles estudam bastante. E aí com isso eles terão bons resultados. Conseguiu captar a ideia? Conseguiu entender? Ó, os alunos que estudam bastante terão bons resultados. Então está dizendo que todos os alunos ali estudam bastante. Beleza? Tranquilo? Agora vamos falar das orações subordinadas adverbiais. Tá aí, ó, as adverbiais para você. As adverbiais exercem a função sintática de adjunto adverbial, que é uma função própria do advérbio.
vai exprimir circunstâncias. Vai exprimir circunstâncias. E já vimos que são 9 as circunstâncias. São 9. Pode ser causa, comparação, consequência, concessão, condição, conformidade, finalidade, proporcionalidade ou tempo. Vamos ver cada uma delas. Tá aí na tela para você. Indica causa. A causal indica causa. A causa aqui você entende como o motivo de algo. O motivo. Não fui à aula porque estava doente. Olha só. E tem um macete aqui, ó. Qual que é o macete da causal? Qual que é o macete? Você tem o quê? Que a causa, galera, a causa, ela é aquilo que vem primeiro. Grava isso, tá? Então, olha só. Não fui à aula porque estava doente. Temos que classificar a oração porque estava doente. Pensa comigo. Não fui à aula é a oração principal. Porque estava doente, eu tenho que classificar. E aí, eu vou dizer o seguinte, ó. Primeiro, galera, ele ficou doente. E aí, depois, ele faltou à aula, não é isso? Então, quando eu tenho a ideia de causa e consequência, eu tenho que a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Então, na oração subordinada, causal, eu terei, então, um fato que é o motivo, que vem primeiro. E na oração principal eu terei a consequência. É exatamente isso que acontece aqui, ó. Não fui à aula porque estava doente. Então, primeiro eu fiquei doente e como consequência disso, eu não fui à aula. Então, nós temos aqui uma relação de causa e consequência. Então, a causa é porque estava doente. Então, a oração porque estava doente é uma oração subordinada adverbial causal. E, obviamente, a oração não fui à aula é a oração principal. Tá bom? É sempre assim, eu tenho a oração principal e a oração subordinada. A oração principal e a oração subordinada. Beleza? Isso vale tanto para as adverbiais, quanto para as adjetivas, quanto para as substantivas. Beleza? Tranquilo. A comparativa agora, gente. A comparativa, obviamente, estabelece uma ideia de comparação. Ele corre como se fosse um atleta profissional. Então, a oração como se fosse um atleta profissional é uma oração subordinada adverbial comparativa. Inclusive, eu tenho ali até o conectivo, né? Como, estabelecendo a comparação. Ele corre é o quê? É a oração principal. Tranquilo, vamos lá. A consecutiva indica consequência. Estava tão cansado que adormeceu na sala. Então, ó, tanto que, ó, comeu tanto que passou mal. Beleza? Então, temos aí um tão que estabelecendo a consequência, né? Então, esse que adormeceu na sala, é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Agora se liga nessa daqui, ó, a concessiva. Se liga na concessiva, isso aqui cai muito, despenca em prova. Indica concessão. Pessoal, o que é concessivo? O que é a concessão? Então, gente, grava isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante, cara. A causal, a concessiva são as mais importantes. São as que mais aparecem em provas, tá? Você tem 9 ali, mas só que tem umas que você tem que estudar mais do que as outras. A concessiva, galera, o que é a concessiva? A concessiva é quando você espera que um fato aconteça
mas ele não ocorre. E aí você terá algumas conjunções que vão te trazer essa ideia. A conjunção a principal delas é embora, ainda que é uma locução conjuntiva, né? Mesmo que, tá? Então esse tipo de conjunção com essa ideia te dá a ideia de concessão, tá? Então é quando você espera que um fato aconteça, mas ele não ocorre. Embora estivesse chovendo, fomos ao parque. Então veja só, fomos ao parque é a oração principal. E embora estivesse chovendo, é a oração subordinada adverbial concessiva, porque tem essa conjunção embora. Tá? Tem a conjunção embora ali. Então, nós fomos ao parque. Se eu digo que fomos ao parque, você pensa, deve estar um dia lindo, um dia de sol e tal, mas não, estava chovendo. Então, se nós fomos ao parque, você esperava o quê? Que tivesse um dia bom, um dia bonito, mas não, mas estava chovendo. Então, veja que a tua expectativa, ela quebra. Então, a concessiva tem uma quebra da expectativa, tá? Fala assim, ó, quando eu dou as aulas aqui presenciais, né, e aí eu falo pra galera do Botafogo em 2023. Botafogo em 2023 deu aquele mole, né? Tava liderando o Campeonato Brasileiro. Então você fala assim, ó, embora o Botafogo tenha liderado todo o campeonato, não foi campeão. Então há uma quebra da expectativa. Você, na concessiva, você espera que algo vai acontecer, mas ele não ocorre. Então o exemplo ali também que eu trouxe aí, ó, fomos ao parque. Então o que você espera? Que o dia esteja bom, embora estivesse chovendo. Fomos à praia, ainda que estivesse chovendo. Entendeu? Mesmo que chova, irei à praia. Tá vendo? Porque você fala irei à praia, pô, se tiver sol, mas não, mesmo que chova. Entende? Então, quando há uma quebra da expectativa, é uma ideia de concessiva, tá? Grave isso aí, porque essa daí cai muito em prova, gente. Então, ó, a concessiva e a causal, elas são importantíssimas, tá? São nove as subordinadas adverbiais. Mas assim, ó, algumas são muito mais importantes que as outras. A causal e a concessiva são essas aí que são muito mais importantes. Vamos lá, condicional. Condicional indica condição. E aí, pessoal, tem a conjunção condicional se. Se chover, não sairemos. Esse se te dá a ideia de caso. Caso chova, não sairemos. Então, o se com essa ideia de caso, né, no sentido de caso chova, não sairemos. Caso eu receba meu salário, se eu receber meu salário, vamos viajar, né? Então, essa é a ideia de condicional, é uma condição. Conformativa indica conformidade. Tudo aconteceu conforme você havia previsto. Ou tudo aconteceu de acordo com a sua previsão. Tudo aconteceu segundo a sua previsão. E assim vai. Final indica finalidade. Estude bastante para que passe no concurso. Então temos aí uma oração para que passe no concurso, uma oração subordinada adverbial final. Temos aí, ó, proporcional, indica proporção. Quanto mais se estuda, mais se aprende. À medida que estuda, então temos aqui na proporcional também, ó, à medida que. À medida que estuda, a proporção que estuda, vai aprendendo. Lembrando que nessa proporcional aí, essas locuções conjuntivas, à medida que e à proporção que,
elas já possuem o sinal indicativo de crase, tá? Já faz parte da conjunção. Temporal, galera. Temporal é a última. Indica tempo, ó. Quando o professor chegou, os alunos se sentaram. Então, a oração principal, os alunos se sentaram. Qual que é a temporal? Então, quando o professor chegou, é a oração subordinada adverbial temporal. E os alunos se sentaram, é a oração principal. Sempre assim. Eu tenho uma oração subordinada e uma oração principal. A oração subordinada adverbial ali no caso é uma oração subordinada adverbial temporal. Quando o professor chegou, beleza? Tranquilo, gente? Então falamos aí das orações subordinadas substantivas, das orações subordinadas adjetivas, das orações subordinadas adverbiais. Agora, vamos resolver uma questãozinha aí, né? Opa, vamos resolver uma questãozinha aí. Leia o período. Então você pode pausar o vídeo agora e tentar resolver a questão. Vou fazer só essa daí, pra gente encerrar para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então pra você ver como é que isso aí pode aparecer na prova da Banca 6 Gran Rio. Leia o período. É fundamental que os candidatos revisem o conteúdo. No contexto apresentado, temos uma oração subordinada. Tá, então vamos lá, vamos analisar. É fundamental que os candidatos revisem o conteúdo. É fundamental. Vamos trocar, vamos testar aqui, ó. Troca tudo isso aqui, ó. Troca toda essa oração pelo isso e vamos testar se cabe. Ó, opa. Saiu aqui. Espera que saiu um pouco. Pronto. Vamos trocar pelo isso. É fundamental isso. Isso é fundamental. Lembra que esse isso aqui, ó, a gente usou lá nas orações subordinadas e substantivas, o isso? Veja que cabe aqui, dá para eu trocar pelo isso. Então ela é uma oração subordinada substantiva, porque eu posso trocar pelo isso, né? É uma oração subordinada substantiva. Beleza. Agora eu tenho que analisar qual que é a função sintática do isso. Eu já sei que é uma oração subordinada substantiva. Tá, eu analiso, ó. Isso é fundamental. Nessa oração, o isso é o quê? Isso é um sujeito, né? Isso é sujeito da oração. Quem é que é fundamental? Isso. Então, isso é o sujeito. Se isso é o sujeito, então a oração é o quê? Oração subordinada substantiva, subjetiva. Oração subordinada substantiva, subjetiva. E aí, galera, olha só. Não tem nas alternativas. Objetiva direta, completiva nominal. Porque não é letra B, adjetiva restritiva. Não é letra E, adverbial. Tá? Não é objetiva direta. Gente, isso aqui não é um objeto direto, então não pode ser letra A. E não é letra D. Não é objetiva indireta. Também não pode ser completiva nominal. Porque não está completando o sentido de um nome. Tá? Então, ó, o gabarito aqui vai ser letra F, gente. Eu errei ali na hora de digitar a questão, hein? Vai ser o quê? Uma oração subordinada. Então, oração subordinada, substantiva, porque eu consegui trocar pelo isso, então é substantiva. Subjetiva, porque ela exerce a função de sujeito. Tá? Então, o gabarito letra F aqui, ó. Ó, eu coloquei letra C lá, ó. Letra C. Para entender a função, podemos substituir a oração por um substantivo ou pronome, como isso. Fazendo assim, a frase se torna, é fundamental isso. Tá vendo aí, ó, na tela?
nessa nova frase, isso é o sujeito da oração. Sendo assim, é o sujeito, exatamente. Então tá dizendo aqui, no meu gabarito comentado aqui, tá falando que é sujeito, tá, gente? Só não tem alternativa, só faltou alternativa ali. Então, o gabarito aí, oração subordinada substantiva, subjetiva. Eu vou corrigir no material, tá? Vou corrigir, vou deixar a letra, vou trocar ali depois. E aí, quando você receber o teu PDF, você que é membro do canal, vai receber esses PDFs aqui. E aí você terá acesso já a essa questão já corrigidinha, beleza? O gabarito tá comentado, tá certo. E aí eu vou corrigir aqui a questão, beleza? Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães, nós estamos juntos. Um beijo no coração, um forte abraço. Seja membro, ó. Você que é passar no concurso da Petrobras, que é gabaritar a língua portuguesa, você vai se tornar um membro aqui do canal do professor, Petrobras rumo ao topo. Petrobras rumo ao topo, tá? Então seja membro Petrobras rumo ao topo. E se você também quiser contribuir com o meu canal, né? Você pode fazer um Pix aí. Vou colocar aqui na tela para você. Você pode fazer um Pix para a seguinte chave Pix. Professor Anderson Magalhães, arroba gmail.com, tá bom? Então, se você quiser, você faz o Pix aí, ó, nessa chave, para poder ajudar o professor a conseguir acelerar o processo de compra de um novo notebook, de uma nova câmera, né? Porque essa minha câmera aqui, ela é de 2018, tá? Então é uma câmera bem antigona já. De repente eu consigo melhorar aqui a imagem, né? E o notebook aqui já tem uns 6 anos também que eu tô com ele, né? Eu posso até fazer um vídeo depois mostrando para vocês aqui. Então a gente consegue melhorar a estrutura aqui do canal, tá bom? Para vocês aí. Tranquilo, galera? Gente, então vimos aí orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. E aí, na próxima aula, nós vamos avançando aí para fecharmos as últimas 5 aulas do nosso curso de língua portuguesa para o concurso da Petrobras. Depois dessas aulas, nós vamos apenas fazer simulados. Vai ser simulado diretão aí, beleza? Então, se você não tem acesso a todas as aulas, porque você ainda não é membro, vá lá, seja membro rumo ao topo. Membro rumo ao topo, tá? Petrobras rumo ao topo. Você vai ser membro Petrobras rumo ao topo, tá? Aí você vai ter acesso a todas as aulas, tá bom? Inclusive aos 2 simulados que eu já disponibilizei. Somente membro, gente. Membro Petrobras rumo ao topo. Você sendo membro Petrobras rumo ao topo, você vai ter acesso a todas as aulas, todos os materiais em PDF, inclusive esse PDF aqui que eu tô disponibilizando na tela aqui, você vai receber esse material em PDF, ele vai ficar aqui na descrição do vídeo para você. E aí você vai ter acesso também aos simulados. Tá? Os simulados somente os membros terão acesso, tá? Somente os membros vão conseguir realizar todos os simulados, tá bom? Além disso, depois lá próximo da Petrobras, no concurso da Petrobras, quando o edital for aberto, daí eu vou criar um novo grupo de membros para a gente fazer umas aulas ao vivo aí para você focar na sua preparação, tá bom? Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães, então parar de falar isso. Tamo juntos, um grande abraço, até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Fui!